Oi, você sabe que esta é a sua frente de linguagens, códigos e suas tecnologias na sua preparação para o Enem. Hoje, a nossa aula é uma aula especial, é uma aula sobre a redação na prova do Enem. Mas antes de discutir propriamente como aparece a redação na prova do Enem, vamos fazer algumas menções, vamos fazer algumas considerações sobre aquilo que caracteriza, na verdade, o texto, o gênero textual que marca esta prova de redação. E para isso eu chamaria a atenção a você daquilo que existe como as matrizes de referência enunciadas pela prova do Enem, pela organização do Enem, como os objetivos que são importantes e fundamentais para a produção de um texto. Dentro dessas matrizes, portanto, duas são fundamentais. Vamos a elas. Primeiro, estudo do texto argumentativo, seus gêneros e recursos linguísticos. Argumentação, tipo, gêneros e usos em língua portuguesa. Formas de apresentação de diferentes pontos de vista, organização e progressão textual, papéis sociais e comunicativos dos interlocutores, relação entre usos e propósitos comunicativos, função sociocomunicativa do gênero, aspectos da dimensão espaço-temporal em que se produz o texto. Traduzindo tudo isso, o que na verdade a prova do Enem quer, num primeiro momento, é que você se situe como uma pessoa que esteja ligada ao seu tempo e aos problemas do seu tempo. Nesse sentido, o repertório, o conhecimento de mundo para a prova de redação do Enem é um elemento fundamental. É lógico que uma prova de redação pede, antes de qualquer coisa, a escrita. Afinal de contas, é uma prova de produção de texto. Mas não há como fazer uma produção de texto, não há como criar uma redação, como produzir uma redação, sem que haja esse repertório, sem que haja, na verdade, um toque a tudo isso que a primeira das matrizes de referências aqui citada fazem menção. Então, você precisa ter, antes de qualquer coisa, para fazer uma redação na prova do Enem, um contato, um pé no mundo, aquilo que rodeia você, sua família, o seu estar no mundo, para que você possa se situar dentro desse debate público. A segunda matriz seria essa. Segundo, estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos, recursos expressivos da língua, procedimentos de construção e recepção de textos. Organização da macroestrutura semântica e articulação entre ideias e proposições, relações lógico-semânticas. Bem, neste caso, a matriz aí em questão faz justamente menção à escrita propriamente dita. Então, na verdade, seria você saber criar relações, ideias, né, raciocínios dentro de uma estrutura textual. É lógico que para fazer isso no texto escrito, como dissemos anteriormente, é preciso que haja ideias. E para que haja ideias, é preciso que você esteja em sintonia com o seu tempo, com o mundo que o rodeia. Beleza? Bom, a partir disso, nós podemos pensar o seguinte: o tipo de texto a ser adotado, né, e o Enem é muito claro em mostrar que não vai mudar isso, é o modelo da dissertação. Então vamos lembrar algumas das características da dissertação, como é que nós podemos traduzir a dissertação e quais são os aspectos fundamentais da dissertação para que você possa encarar então a prova de redação no Exame Nacional do Ensino Médio. A dissertação é um texto em que você defende um ponto de vista. Ocorre que no limite do limite, todos os textos acabam defendendo um ponto de vista, de maneira mais ou menos explícita. Por exemplo, numa descrição, você descreve uma pessoa ou uma situação segundo os seus interesses. Você valoriza ou desvaloriza alguns aspectos segundo os seus interesses, segundo aquilo que você queira defender na apresentação, na descrição dessa pessoa ou de uma situação, por exemplo, de um lugar, por exemplo. Na narração, nós contamos uma história, nós criamos um conflito, desenvolvemos esse conflito dentro do enredo, também porque temos uma intenção. Então, quando nós narramos, há sim a defesa de um ponto de vista. Afinal de contas, nós contamos histórias para alegrar as pessoas, para entreter as pessoas, para assustar as crianças, por exemplo. Então, todos os textos, no limite, defendem um ponto de vista. Mas por que a gente diz, de maneira didática, que a dissertação é um texto em que se defende uma tese, um ponto de vista? E aí todo mundo relaciona essa ideia de ponto de vista, opinião, à dissertação. Porque a dissertação apresenta marcas específicas dentro dessa defesa de um ponto de vista.
Observe que a chamada estrutura ortodoxa da dissertação é uma estrutura que propõe e que prevê 3 momentos diferentes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nesse sentido, primeiro ponto da aula de hoje: o seu texto dissertativo no Enem deverá ter no mínimo 3 parágrafos. Veja lá, um texto dissertativo terá no mínimo 3 parágrafos: introdução, desenvolvimento e conclusão. É lógico que não precisa ser sempre um texto com 3 parágrafos, porém, no mínimo serão os 3 parágrafos. O que acontece é que a introdução e a conclusão constarão basicamente de um de cada. O desenvolvimento você pode fazer em quantos parágrafos você quiser. Isto vai depender naturalmente de sua capacidade correlativa, do seu repertório, do seu, vamos dizer assim, depósito de ideias, para que este desenvolvimento, este miolo do texto seja maior ou menor. Assim eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão como marcas próprias, típicas e ortodoxas, regulares da dissertação. Posto isto, vamos imaginar então quais seriam as características de cada uma desses momentos, dessas instâncias da dissertação. Veja a introdução. A introdução é uma espécie de cartão de visita da discussão. É nela que você mostra ao leitor, na verdade, qual é o contexto que vai ser abordado dentro da discussão. Evidentemente, a introdução deve ter uma relação com o tema, com aquilo que é o motivo da discussão. Várias possibilidades de introdução existem. Então vamos pensar em algumas dessas possibilidades para que você depois possa se valer desse repertório de início e tente aplicar à sua redação uma dessas possibilidades. Uma delas seria você começar diretamente relacionando a sua introdução ao tema. Então o começo do texto seria, na verdade, uma menção direta ao tema. É seguro, é garantido, é uma possibilidade bem, vamos dizer assim, óbvia. Mas, de qualquer maneira, ela é ideal para quem tem alguma espécie de insegurança e quer mostrar que não está fora da discussão, não está fora do tema. Outra possibilidade seria você, por exemplo, começar com uma pergunta. A pergunta sempre é instigante. Afinal de contas, você joga a pergunta ao leitor e aí ganha o leitor para que a discussão seja desenvolvida. Muitas vezes, uma pergunta bem feita cria no leitor a expectativa, a curiosidade. Isto sempre é um ponto positivo. Uma pergunta que seja uma pergunta, evidentemente, relacionada ao tema e que seja curta. Outra possibilidade, a ilustração por um exemplo. Você pode imaginar um exemplo relacionado ao tema, em vez de começar diretamente discutindo o tema. Então, imagine, por exemplo, um tema como a eutanásia, a questão da eutanásia. É natural que as pessoas comecem mencionando a eutanásia como um procedimento, válido ou não, necessário ou não em algumas situações. Isto é um caminho possível, afinal de contas você estaria simplesmente relacionando a sua introdução ao tema. Como nós falamos, uma menção direta ao tema. Mas é possível também começar com um exemplo relacionado ao tema. Então, em vez de começar daquela maneira mais óbvia, que seria simplesmente citar a eutanásia, mencionar a eutanásia no começo, como este procedimento válido ou não, o que eu poderia era começar com um pequeno exemplo. No mundo inteiro, há alguns anos, todas as pessoas acompanharam o drama de uma família, de uma norte-americana chamada Terri Schiavo, que estava vegetando durante muitos anos depois de um acidente que ocorreu na sua própria cozinha. Terri Schiavo ficou durante muito tempo em situação de coma e o marido desta moça queria praticar a eutanásia, pediu autorização para que fosse feita a eutanásia da sua esposa. Veja, você poderia começar com o exemplo de Terri Schiavo no seu texto. A introdução poderia trazer o exemplo da Terri Schiavo, como uma ilustração que daria, na verdade, o início, seria o chamariz para a discussão da eutanásia. É uma possibilidade interessante que antecede um pouco os exemplos que vêm no desenvolvimento, mas já mostram para o leitor que você tem plena noção da discussão a ser abordada no seu texto. Uma outra possibilidade seria uma citação. Uma citação é sempre muito expressiva. Uma frase de alguém, uma letra de música, um pedaço de uma letra de música, um trecho de um poema, uma frase de um romance que seja uma frase significativa. As citações sempre são interessantes, desde que tenham estrita ligação com o tema, não caiam gratuitamente no texto, porque elas revelam para você, na verdade, revelam para o leitor, melhor dizendo, o seu conhecimento de mundo e a sua percepção de como a citação do seu conhecimento de mundo se relaciona de maneira correta
aquilo que vai ser abordado, né, pelo seu texto. Então a citação sempre é um caminho bem interessante, porém perigoso. Veja que você teve aí então algumas possibilidades de introdução ao seu texto dissertativo. E agora nós vamos passar para aquele que é o momento importante, porque é o momento da sustentação da sua tese, que é o desenvolvimento. Se a introdução é responsável pela menção ao tema e pelo convite à discussão, o desenvolvimento, na verdade, é o momento do texto em que melhor nós vamos ver a expressão do seu conhecimento de mundo, do seu repertório. Eu diria que a tese, a ideia a ser defendida no seu texto, aquilo que você quer mostrar, seria a alma do texto. Mas essa alma do texto vai ser sustentada por aqueles elementos que são chamados os argumentos. E os argumentos são as ideias que vão aparecer no desenvolvimento do texto. De maneira bem esquemática, eu poderia dizer assim. No começo do texto eu menciono a tese. E no meio do texto, no miolo do texto, virão os argumentos que sustentarão essa tese. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui agora, neste momento, é um pouco disso. Eu começo dizendo, no início desta aula, né, tentando mostrar a importância da redação para você no Enem. E agora eu estou mostrando os elementos que vão justificar a importância da redação no Enem. É assim que acontece também no seu texto dissertativo. Se a tese aparece no começo do texto e no meio vem os argumentos, esse miolo do texto, esse desenvolvimento, não precisa se reduzir apenas a um parágrafo, respeitando aquela chamada estrutura ortodoxa de introdução, desenvolvimento e conclusão com um parágrafo apenas. É possível sim que no desenvolvimento haja mais de um parágrafo, porque haja mais de um argumento. Só que isso vai depender, evidentemente, do seu conhecimento de mundo, do seu repertório, da sua capacidade de elencar argumentos a serem trabalhados no desenvolvimento da dissertação. É importante lembrar, contudo, que argumentar não significa simplesmente você elencar, você citar, você enumerar uma sequência de exemplos. É preciso que você costure, é preciso que você articule, que você organize esses exemplos numa progressão de raciocínio, de modo que você vai enredando, vá ganhando o leitor aos poucos, para que a cada ideia mencionada, ele realmente se convença de que aquilo que você disse no começo, que era o seu ponto de vista, a sua ideia fundamental, tenha sustentação a partir das ideias que aparecem no desenvolvimento da dissertação, certo? Olha, tome cuidado. Não se deve estender um exemplo sob o risco dele dominar o texto. Então não se esqueça, o núcleo, a alma do texto é a tese. Os exemplos são apenas os elementos periféricos, os argumentos que vão sustentar essa tese. Se você começar a dar muito valor a um argumento, a um exemplo, ele ganha o texto inteiro e ele passa a ser mais importante do que a tese. Ele sufoca todos os outros elementos do texto, tá bom? O último passo, a última instância de um texto dissertativo é a conclusão, que assim como a introdução, deve ser breve, deve ser rápida, pois é uma espécie de arremate da discussão. É ali, na verdade, que você, uma vez que já mencionou a tese, vai recuperar aquela ideia. Note, a conclusão se presta a recuperar a ideia da tese, sem que isso signifique simplesmente repetir a ideia. Não é reescrever a ideia. Na verdade, você fazer a recuperação seria, na verdade, você não acrescentar alguma coisa no final do texto, certo? Mas conseguir arrematar a discussão, conseguir amarrar a discussão a partir de uma frase, a partir de um período, a partir de um parágrafo que seja expressivo, né? Mostrando que você está concluindo o seu raciocínio. Lógico que tudo isso obedece a uma progressão. E por isso nós temos que observar claramente, se você mencionou a tese no início, essa tese tem que vir sendo sustentada ao longo do texto, para que a conclusão possa ter, na verdade, né, um caminho natural de arremate. É possível também que você às vezes não mencione a tese no começo do texto. Veja, esse é um caminho muito mais arriscado, é mais ousado, é mais rico, é mais expressivo naturalmente. Mas eu não havia mencionado isso antes, por quê? Porque o básico, o tranquilo, o óbvio, o seguro, é você mencionar a tese no começo, sustentar a tese e resgatá-la. Para quem tem mais segurança, para quem tem mais intimidade com o texto, é possível você apagar a tese do começo e deduzir essa tese ao final, de modo que você mostra o tema, joga as ideias, os argumentos e ao final
revela para o leitor qual seja a sua tese. Naturalmente, é um caminho mais difícil, mais arriscado. Mas em texto é sempre assim. Você tem a possibilidade do seguro, do óbvio e que dá resultado. E também tem a possibilidade do que é mais expressivo, do que é mais arriscado e que pode dar um resultado muito mais expressivo. Ou um erro muito mais expressivo, na verdade. Cuidado. No final do texto, não insira um exemplo novo. Uma ideia nova nesse ponto do texto realmente vai criar um problema. Por quê? Porque se a conclusão do texto é o arremate, é a finalização, se você coloca um argumento a mais, uma ideia nova dentro do texto, você seria obrigado a fazer com que esta conclusão deixasse de ser conclusão. Você teria que explicar essa ideia nova. Portanto, é um ponto conhecidíssimo dentro da teoria que no final do texto não se insira uma ideia nova, um exemplo novo. Tá bom? Vamos ver então agora qual é a diferença entre duas instâncias que se situam antes da sua escrita, da sua feitura de redação, que são o tema e o assunto. Tema e assunto são instâncias diferentes que partem de um ponto em comum. O assunto é amplo, é genérico e dele provém o tema, uma espécie de subconjunto daquele que é o assunto. O debate público, a polêmica, as discussões de um modo em geral propiciam-nos o reconhecimento dentro de um assunto de variados temas sobre os quais devemos assumir um ponto de vista. Na verdade, quando uma banca de redação, quando uma banca de vestibular pensa um tema, é porque antes de pensar o tema, esta banca olhou para um assunto no mundo. Os assuntos estão jogados no mundo. Dentro dos assuntos, nós pegamos um subconjunto e extraímos um tema. Então o assunto é amplo, o tema é mais restrito. Naturalmente, é possível extrair de um tema outros subtemas, vamos assim dizer, outros temas. Então vamos pensar numa estrutura para poder imaginar o que seria um assunto e o que seria um tema. Veja, dentro do assunto amplo, vasto, que é política, eu poderia ter o tema a ser discutido na dissertação, o voto facultativo. Eu poderia ter, por exemplo, dentro do assunto política ainda, eu poderia ter o tema, por exemplo, fim do horário político eleitoral gratuito. Dentro de um assunto como comportamento, eu poderia ter o tema o desejo de ser celebridade. Dentro de um assunto como educação, eu poderia ter o tema, e aí você teria que discutir isso, bullying. Aquele procedimento, né, de perseguição aos colegas dentro da escola, por exemplo. Veja, os assuntos estão no mundo e são assuntos, né, que tocam o debate público e que exigem de nós uma posição diante deles. O que a banca faz, na verdade, é extrair dentro desses assuntos elementos que são mais específicos, para que você se situe dentro desses elementos e se posicione com relação a eles. O importante aqui é saber notar o campo exato de enfoque, a fim de que o seu texto não vá além ou fique aquém do que deva realmente ser abordado. Então note, se você, por exemplo, vai discutir dentro de uma questão que seja, de um tema que seja, por exemplo, ligado ao assunto da política, voto facultativo, e no meio do seu texto, você se empolga com o exemplo e vai citar lá o direito de voto das mulheres, que foi conquistado durante o governo de Getúlio Vargas. Se você se empolga com este exemplo e fica escrevendo muito sobre a questão do voto conquistado pelas mulheres no governo de Getúlio Vargas, o que ocorre é que o seu texto teve um desvio de rota. Então você foi além do que deveria, né, dentro da argumentação. É importante saber quais são os limites claros do assunto, que é amplo, do tema, que é restrito, da tese, que é a sua posição sobre o tema, e dos argumentos, que na verdade são a sustentação de sua tese. Tá bom? Veja aí então sobre a tese. Tese é a ideia central, o ponto de vista adotado e que será defendido ao longo do enfoque. A tese nasce da tomada de posição que se tem em relação ao tema. Obviamente, uma tese tende a ser mais natural e fluente se temos uma proximidade maior com a discussão em foco. Uma boa maneira de você poder sacar sua tese, imaginar sua tese, é traduzi-la sob a forma da pergunta o quê? Alguma coisa assim, ó. O que eu penso sobre o tema? O que eu penso sobre o tema é, na verdade, a sua tese. Veja agora os argumentos. Os argumentos representam a sustentação da ideia principal de um texto.
Refletindo nosso conhecimento de mundo, os argumentos concorrem para que a tese fique cada vez mais evidenciada ao leitor. Bem, como a gente falou, há várias maneiras de começar um texto e também há várias maneiras de se argumentar. E aí nós temos alguns tipos de argumentos. Veja quais são os procedimentos argumentativos mais representativos e que podem ser usados por você no seu texto. Por exemplo, exemplificação de cunho histórico, que depende do seu conhecimento de mundo, evidentemente, trazer um fato histórico para sustentar a sua tese. Não tanto relacionado ao conhecimento de mundo da história, relacionado à história, mas aos conhecimentos com os fatos de natureza pública. Então, aquilo que está na ordem do dia, aquilo que foi notícia recentemente e chamou a atenção. Os argumentos de conhecimento público e notório também são uma fonte confiável para a gente poder, sustentar a nossa ideia. Um outro tipo de argumento é o argumento de autoridade. É a citação de uma fonte fidedigna, uma fonte que seja autorizada a defender junto de nós o nosso argumento. Evidentemente, eu preciso escolher e preciso elencar e citar uma autoridade. Quando eu digo autoridade, é uma referência em determinada área que seja realmente relevante. Alguém que tenha alguma coisa a dizer e que, ao dizer, nos ajude a sustentar a nossa tese. É sempre um argumento muito interessante porque revela conhecimento de mundo também. Um argumento um pouco mais difícil de ser sacado, de ser usado, é o argumento de prova concreta sob a forma de dados estatísticos, de números. A grande vantagem de citar os números, de citar os dados estatísticos, é a sua precisão, é a sua força. A dificuldade, naturalmente, é lembrar desse tipo de argumento. Uma outra possibilidade são as comparações, são as analogias. Então você pega uma situação A e compara com uma situação B. É possível fazer isso, é um argumento bem mais tranquilo, bem mais sereno, bem mais fácil, até por assim dizer. Relações de causa e consequência seria um tipo de argumento mais longo, que demandaria aí, na verdade, um pouco mais de linhas dentro da sua redação. É sempre uma relação muito interessante, porque mostra que você sabe que tudo dentro das discussões tem causa e tem efeito. Não pode se estender muito, mas é um argumento bem interessante. E por fim, você mostrar, por exemplo, uma breve apresentação de uma ideia contrária, para que em seguida ela seja rebatida. Olha, esse é um argumento chamado argumento de ressalva, em que você mostra uma ideia contrária à sua e depois mata essa ideia, porque essa ideia não pode, evidentemente, ganhar da sua tese. É interessante por quê? Porque você mostra que dentro de todas as discussões existem pontos de vista antagônicos, tá bom? Bom, dentro da dissertação e nas provas de redação, há uma estrutura que cada vez mais tem ajudado os alunos e que precisa ser bem trabalhada, que é a chamada coletânea de textos. Você deve ter notado que um componente comum das provas de redação cada vez mais é a chamada coletânea de textos, um conjunto de informações delimitador do enfoque a ser dado ao nosso trabalho. A concepção antiga das provas de redação apresentava-se apenas um tema e, comumente, a abordagem tendia a ficar muito ampla, extravasando, extrapolando os limites precisos do que deveria realmente ser discutido. A fim de evitar tal imprecisão, a coletânea de textos pré-orienta a abordagem. Uma leitura competente desse item da proposta certamente nos garantirá segurança na maneira de encaminhar o enfoque. Desprezar as informações da coletânea significa ignorar um ponto fundamental oferecido como apoio ao nosso texto. Por outro lado, usar todas as ideias ou copiar trechos da coletânea significa também usar de maneira muito negativa, muito limitada esse recurso. Afinal, dessa maneira, estaríamos deixando de lado a identidade do nosso discurso. Portanto, o equilíbrio, sem desprezar a coletânea, é fundamental para um trabalho competente. Veja bem, então, a coletânea tem que ser usada. Ela não pode ser desprezada, mas ela não deve ser copiada. A coletânea nos ajuda, ela não pode nos prejudicar, tá bom? Bem, então agora a gente vai fazer uma rápida análise de como a redação do Enem tem aparecido e como é que nós poderíamos encarar, então, uma proposta que foi veiculada na prova do Enem no ano de 2008. Valorizando o nosso conhecimento de mundo, exigindo uma visão plural e consciente sobre temas que nos rodeiam e esperando possibilidades de respostas aos problemas apresentados, a prova de redação do Enem se caracteriza primeiramente pelo marcante caráter de atualidade de seus temas. Trocando em miúdos, resumindo,
Não há como fazer essa prova sem estar atualizado, certo? Eles querem uma pessoa que esteja consciente dos problemas do Brasil e do mundo e que tenha alguma coisa a dizer sobre esses problemas, beleza? Isso é bem mostrado em todas as provas do Enem. Vamos ver? Observe aí então como é que apareceu o enunciado e como foi a constituição desta prova de redação no Enem de 2008. Pode parecer que os isótopos de oxigênio e a luta dos seringueiros no Acre têm um pouco em comum. No entanto, ambos estão relacionados ao futuro da Amazônia e à parte significativa da agroindústria e da geração de energia elétrica no Brasil. Não se assuste. O primeiro trecho que abria esta prova de redação continha 5 elementos relacionados: isótopos de oxigênio, luta dos seringueiros no Acre, futuro da Amazônia, agroindústria e geração de energia elétrica. Podia parecer uma grande salada, mas não era bem isso. Era uma questão relacionada a problemas brasileiros. Veja lá o segundo trecho e como é que isto vai se esmiuçar de maneira muito mais clara. A época em que Chico Mendes lutava para assegurar o futuro dos seringueiros e da floresta, um dos mais respeitados cientistas brasileiros, Enéas Salati, analisava proporções de isótopos de oxigênio na precipitação pluviométrica amazônica do Atlântico ao Peru. Sua conclusão foi irrefutável. A Amazônia produz a parte maior de sua própria chuva. Implicação óbvia desse fenômeno: o excesso de desmatamento pode degradar o ciclo hidrológico. Nesse segundo trecho, a gente já começava a perceber melhor as relações pretendidas pela prova. Então você tinha, nesse caso, Chico Mendes e a sua luta, e o cientista Enéas Salati mostrando que a Amazônia produzia sua própria chuva. E o que o texto nos mostra? O desmatamento da Amazônia acaba afetando essa produção que ela mesma, a Amazônia, produz de suas chuvas. O Chico Mendes, você sabe, era um incansável lutador contra o desmatamento da Amazônia. Hoje, imagens obtidas por sensoriamento remoto mostram que o ciclo hidrológico não apenas é essencial para a manutenção da grande floresta, mas também garante parcela significativa da chuva que cai ao sul da Amazônia, em Mato Grosso, São Paulo e até mesmo ao norte da Argentina. Quando a umidade do ciclo, que se desloca em direção ocidental, atinge o paredão dos Andes, parte dela é desviada para o sul. Boa parte da cana-de-açúcar, da soja, de outras safras agroindustriais dessas regiões e parte significativa da geração de energia hidrelétrica dependem da máquina de chuva da Amazônia. Esse é o trecho que arremata a discussão nesse primeiro momento, chegando a uma dedução. Por quê? Porque ele nos mostra que o desmatamento na Amazônia acaba afetando a produção de chuva naquela região, que por sua vez é responsável pela produção de chuva no Mato Grosso, em São Paulo e alguns outros pontos do país. Portanto, mexer no ciclo da Amazônia, no ciclo ambiental da Amazônia, não significa, na verdade, ferir apenas a Amazônia, mas ferir também a agroindústria, ferir a geração de energia elétrica, ferir outros elementos que não se restringem apenas àquele espaço no norte do país. Tudo isso vinha alinhavado dentro dos 3 trechos, e a gente vai conseguindo perceber isso numa progressão dentro da coletânea. Note agora o enunciado preciso do que você deveria fazer. Na prova estava assim: esse texto, que focaliza a relevância da região amazônica para o meio ambiente e para a economia brasileira, menciona a máquina de chuva da Amazônia. Suponha que para manter essa máquina de chuva funcionando, tenham sido sugeridas as ações a seguir. 1. Suspender completa e imediatamente o desmatamento na Amazônia, que permaneceria proibido até que fossem identificadas áreas onde se poderia explorar de maneira sustentável madeira de florestas nativas. 2. Efetuar pagamentos a proprietários de terras para que deixem de desmatar a floresta, utilizando recursos financeiros internacionais. 3. Aumentar a fiscalização e aplicar pesadas multas àqueles que promoverem desmatamentos não autorizados. A proposta pedia isto. Os comandos eram estes, então muita atenção. Escolha uma dessas ações e, a seguir, redija um texto dissertativo ressaltando as possibilidades e as limitações da ação escolhida.
Ao desenvolver seu texto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo de sua formação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista, sem ferir os direitos humanos. Observações. Seu texto deve ser escrito na modalidade padrão da língua portuguesa. O texto não deve ser escrito em forma de poema, versos ou narração. Texto com até 7 linhas escritas será considerado texto em branco. O rascunho pode ser feito na última página do caderno e a redação deve ser passada a limpo na folha própria e escrita à tinta. Você deve ter percebido que a prova é muito clara em ordenar os comandos. Você tem 3 possibilidades de ação. Você deve escolher uma delas, mostrar quais são os raios de ação dessa que você escolheu e quais são as suas limitações. Naturalmente, seria interessantíssimo que você usasse as ideias da coletânea. Se você não respeitar esses comandos, você já começa desviado do tema. Então, vamos pensar assim, para finalizar nossa discussão. É preciso que você esteja atualizado, para que você, estando atualizado, possa, na verdade, se situar dentro de uma discussão que é uma discussão do mundo. Pode ser que seja do Brasil, especificamente do Brasil, mas é, na verdade, uma discussão do homem no mundo. Eu só consigo fazer isso uma vez que eu esteja inserido no contexto em que eu vivo. Para poder fazer isso, eu preciso articular o meu texto estruturalmente de maneira correta e de maneira plena, maneira clara, maneira objetiva. Lembre-se, por mais que você esteja atualizado, por mais que você tenha ideias e boas ideias, se você não seguir os comandos exigidos pela prova, e os comandos estão sempre explicitados no corpo da prova, a sua redação não estará plenamente adequada àquilo que a prova, àquilo que o exame quer, tá bom? É sempre bom lembrar, para finalizar, que o Enem sempre se pautou pela promoção dos direitos humanos. Portanto, textos, ideias que passem distanciados, né, do repertório ligado a preconceito, ligado à desvalorização desse ou daquele elemento dentro do conjunto em que vivemos, da sociedade em que vivemos, tá bom? Eu espero que você tenha aproveitado bem as informações aqui veiculadas para que você possa fazer um texto pleno, um texto claro, um texto preciso, objetivo. E que você mostre, na verdade, que você é uma pessoa integrada dentro da perspectiva que o Enem espera para aquele aluno que vai fazer parte das nossas universidades. Tomara que você tenha aproveitado os nossos encontros e que a gente possa se encontrar futuramente. Obrigado, até mais.